Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 151 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje, nós vamos nos aprofundar num tema que eu comecei escrevendo no meu newsletter do último sábado, dia 21 de março de 2026, quando uma executiva me sugeriu um tema que era para falar sobre como lidar com chefes difíceis em meio à crise econômica. Eu, por uma questão de elegância, eu dei um nome no texto do newsletter como sendo como por ordem em meio a uma crise econômica. Mas aqui no podcast vamos dar o tema com o nome que foi sugerido, que é como lidar com um chefe difícil em meio à crise. E é claro que isso vem da minha experiência em dar coach para executivos há mais de 25 anos, e claro que eu vi muitos executivos nessa situação, e eu vou falar aqui como que você lida com o chefe difícil, mas também é um alerta para você não ser esse líder executivo que acaba piorando a situação em meio a uma crise. É por isso que eu começo o texto dizendo sobre isso, que hoje eu quero falar sobre um problema que se torna ainda mais grave quando nós estamos vivenciando tempos difíceis. Não é apenas a crise econômica, não é apenas a instabilidade geopolítica, não é apenas o aumento do custo do capital, a cautela do mercado, a pressão sobre margens e a deterioração das expectativas. O problema que eu quero tratar aqui é outro. É o que acontece dentro das empresas, melhor dizendo, quando justamente no momento em que mais se precisa de lucidez, critério e ordem, a liderança passa a operar por impulso, ansiedade, humor e mudanças constantes de prioridade. Em momentos de expansão, isso pode passar despercebido. Quando o mercado está favorável, quando o caixa está confortável, quando o crédito está disponível e quando o crescimento ainda mascara as ineficiências, muita coisa errada continua de pé por mais tempo do que deveria. Mas, quando o cenário externo se deteriora, o que era apenas uma fragilidade administrativa vira um risco real para o negócio. E é exatamente isso que estamos vendo. Com o recrudescimento do conflito entre Israel e Estados Unidos contra o Irã, os mercados financeiros começaram a reagir com sinais que eu já vinha alertando há semanas. Eu peço a você para não apenas ver os podcasts anteriores, mas também ler os newsletters que escrevi, explicando quais sinais são esses e que você deve ficar sempre muito atento para prever o que vai acontecer e conseguir agir de acordo. As taxas de juros dos títulos públicos ao redor do mundo, especialmente a dos títulos públicos de 10 anos dos Estados Unidos, passaram a subir de maneira abrupta. E quando isso acontece, não se trata apenas de uma oscilação técnica ou de um ruído passageiro. Isso significa, na prática, mais pressão sobre o custo do dinheiro, mais aversão ao risco, mais seletividade na alocação de capitais e mais dificuldade para sustentar narrativas artificiais de crescimento. E quando o dinheiro fica mais caro, o risco aumenta, o mercado começa a vender e o que tem mais liquidez, melhor dizendo, e o mercado começa a vender o que tem mais liquidez. As bolsas sentem, outros ativos são pressionados, posições precisam ser cobertas, a percepção de risco muda rapidamente. Se esse movimento se aprofundar, a consequência tende a ser um declínio econômico mais intenso. Ou seja, estamos diante de uma combinação particularmente perigosa. De um lado, contração econômica. Do outro, instabilidade geopolítica. E esse tipo de ambiente não destrói apenas resultado. Esse tipo de ambiente expõe a qualidade real da liderança. E aqui está um ponto muito pouco discutido. Existe um tipo de liderança que destrói valor sem fazer barulho. Não é necessariamente a incompetência escancarada. Não é apenas o líder omisso, não é só o chefe agressivo, narcisista ou autoritário no sentido clássico. Há algo mais sutil. E em tempos de crise, mais perigoso, é a liderança desordenada. Crise não combina com zigue-zague. Opa, minha Siri aqui está falando comigo nesse momento, desculpe.
Em período de bonança, alguma desorganização pode até ser tolerada, o caixa absorve, o mercado perdoa. O crescimento mascara erros, a equipe compensa no esforço. Os clientes ainda aceitam falhas, os fornecedores ainda entendem confiança. Mas, em contração econômica, com crédito seletivo, margens pressionadas, clientes cautelosos e investidores mais exigentes, a história muda completamente. Nesse ambiente, o líder que muda de prioridade o tempo todo deixa de ser apenas confuso, ele passa a ser perigoso. Porque a empresa sob pressão não pode ser administrada por ansiedade. E aqui quero fazer uma distinção, melhor dizendo, importante. Todo líder é um ser humano. Todo executivo sente medo. Todo gestor sente frustração. Todo profissional sério sente o peso da responsabilidade quando o cenário piora. Isso é normal. O problema não é sentir ansiedade. O problema é transformar ansiedade em método de gestão. O problema é confundir, melhor dizendo, agitação com liderança. É confundir urgência emocional com urgência estratégica. É confundir movimentação com direção. Ansiedade transmitida de urgência, ou melhor, ansiedade travestida de urgência, continua sendo ansiedade. Não é razão, não é critério, não é liderança. Em tempos difíceis, a empresa não precisa de um chefe que demonstre nervosismo em alta velocidade. Ela precisa de alguém capaz de dominar as próprias emoções, olhar para os números, compreender o contexto, ordenar as prioridades e decidir com racionalidade. O papel do executivo agora não é parecer ativo o tempo inteiro, não é fazer barulho, não é convocar reuniões a cada 2 horas, não é pressionar todos os departamentos ao mesmo tempo, não é criar a sensação teatral de que algo grandioso está acontecendo só porque há uma enxurrada de mensagens, cobranças e mudanças. O papel do executivo agora é colocar ordem. Ordem verdadeira. Ordem no sentido mais clássico da palavra. Ordenar corretamente os meios aos fins. Em outras palavras, saber para onde a empresa precisa ir, compreender o que é essencial para chegar lá e alinhar os recursos, as pessoas, a atenção e o tempo dessa direção. Ou melhor, nessa direção. Parece óbvio, mas em crise esse é justamente o ponto que muitos falham. Na prática, isso significa 3 grandes campos de ordem. Primeiro, ordem nas vendas. É preciso saber onde defender margem, onde acelerar, onde recuar, onde vale insistir, onde insistir virou desperdício. Quais clientes proteger? Quais segmentos reavaliar, melhor dizendo. Quais ofertas reforçar? E onde parar de desperdiçar energia com comercial em oportunidades que já não se sustentam. Segundo, ordem nas operações. Operação sob pressão não pode viver de improviso crônico. A empresa precisa de execução previsível, disciplina de acompanhamento, eliminação de gargalos e estabilidade mínima para continuar entregando. Terceiro, ordem nas finanças. Caixa, custo, risco e alocação de recursos não podem ser temas periféricos. Preciso se tornar disciplina permanente, não como paranoia, mas como realismo. E as outras áreas? RH, jurídico, marketing, tecnologia, compras, compliance, todas são importantes. Mas, em tempos difíceis, essas áreas precisam servir com excelência as frentes que sustentam a sobrevivência e o reposicionamento do negócio. Não é hora de feudos, não é hora de disputa interna por protagonismo, não é hora de departamentos operando como reinos independentes. É hora de foco. E aí vem um tema que é um pouco mais complexo para a gente lidar, que diz respeito a um erro muito comum no discurso corporativo contemporâneo. Muita gente passou a tratar estrutura como se fosse sinônimo de burocracia, como se clareza fosse lentidão, como se processo bem desenhado fosse inimigo da velocidade. Isso é falso. Velocidade sem estrutura vira improviso. Improviso constante, mais cedo ou mais tarde, vira desorientação. Depois vira retrabalho, depois vira paralisia. Em crise, a empresa precisa de estruturas claras e funcionais, não estruturas pesadas, não rituais vazios, não relatórios inúteis.
mas estruturas que ajudem as pessoas a pensar melhor, decidir melhor e agir com coordenação. Aliás, em tempos de crise, eu percebo que as pessoas ficam muito preocupadas em parecer que estão trabalhando, daí a quantidade de relatórios inúteis, reuniões que ninguém sabe o propósito, mensagens que muito mais têm a intenção de proteger quem está mandando, com cópia para todo mundo, do que propriamente mover uma ação em direção aos propósitos e aos objetivos da empresa. Isso aparece com muita clareza, principalmente nas reuniões. Reunião executiva não é palco, não é ambiente para exibição de ego, não é ringue político, não é espaço para cada um falar o que quiser, do jeito que quiser, no momento que quiser. Reunião executiva é instrumento, é ferramenta. Uma boa reunião, de algum modo, responde a 4 perguntas fundamentais. Primeiro, por quê? Por que estamos aqui? Qual é a direção? Qual é o contexto? Por que este tema importa agora? O que mudou? Qual é o pano de fundo dessa decisão? Tudo isso dá o propósito da reunião que está sendo feita. Segundo, o que? Qual é o objetivo? O que precisa acontecer? Qual é o objetivo concreto? Qual é a entrega? Qual é o prazo? Quem é responsável, melhor dizendo? Qual é o marco que teremos de acompanhamento? Como você vai definir pontos de controle para fazer o follow-up? E terceiro, o como? Quais alternativas são viáveis? Quais caminhos existem? Quais restrições precisam ser consideradas? O que é realista dentro do tempo, do caixa e da capacidade operacional disponíveis? E quarto elemento, qual é o critério? Com base em que vamos decidir? Margem, caixa, prazo, risco reputacional, viabilidade operacional, preservação de clientes chaves, sustentação da cultura, sobrevivência no curto prazo. Toda vez que você tem essa estrutura formada por propósitos, objetivos, alternativas e critérios, você tem clareza de pensamento. E você pode usar essas mesmas perguntas para as pessoas que você está conversando e você não entende, para que você possa compreender o que elas estão pensando e ordenar uma reunião, um diálogo, para que seja produtivo dentro da empresa. Sem essas perguntas, há discurso. Com essas perguntas, há decisão. E não, isso não significa engessar tudo. Aliás, toda vez que eu falo de estrutura, eu vejo que muita gente imagina que isso vai tornar as operações, as falas, mais inautênticas. É o contrário, é como se fosse uma etiqueta. Serve para você se expressar melhor, você conseguir dizer o seu pensamento de maneira clara, lúcida e compreensível aos demais. Então, cada reunião pode ter uma estrutura mais enxuta, mais direta, mais adequada ao seu objetivo, mas o princípio é o mesmo: gerar ordem, ritmo e discernimento. Empresas maduras, melhor dizendo, sabem diferenciar 2 tipos de reunião: reuniões para tocar o negócio, a reunião para mudar o negócio. Misturar as duas quase sempre produz confusão nas duas. Quando as pessoas pensam em chefe difícil, agora entramos no tema do texto, geralmente imaginam o agressivo, o vaidoso, o centralizador, o autoritário, o manipulador. Esses perfis existem, é claro, mas em tempo de crise há um tipo de chefe difícil que pode ser ainda mais destrutivo, o errático. É aquele que pede tudo ao mesmo tempo, que muda a prioridade diariamente, que altera a estratégia sem reflexão suficiente, que cobra profundidade e velocidade máximas simultaneamente em tudo o tempo inteiro, que trata qualquer dúvida como resistência, que chama a desorganização de agilidade e depois culpa a equipe pelo caos que ele próprio criou. Esse tipo de liderança produz 3 efeitos muito previsíveis. Primeiro, equipes cansadas. Não cansadas porque trabalharam duro por um propósito claro, mas cansadas porque foram submetidas a ciclos repetitivos de mobilização inútil. Segundo, ambiente defensivo. As pessoas param de pensar no que é melhor para a empresa e passam a pensar no que reduz o risco pessoal de serem expostas, criticadas ou responsabilizadas. Terceiro, execução lenta. Sim, a execução fica lenta, porque o caos não acelera, o caos trava, o caos dispersa, ele multiplica tarefas paralelas, interrompe fluxos, destrói confiança e torna cada movimento mais caro.
e não nasce, então, melhor dizendo, nasce uma cultura péssima, a cultura do parecer bem. As pessoas passam a se preocupar mais em parecer bem e alinhadas ao humor do principal líder do que em resolver problemas, apresentar alternativas honestas e produzir resultado de verdade. Se você observar, por exemplo, um jogador de tênis jogando, imagine que um jogador de tênis, em vez dele ficar se preocupar em ganhar a partida, ele se preocupasse em não suar, não parecer irritado, não parecer que está nervoso com o que está acontecendo na partida, ou seja, se preocupasse com a imagem de que ele está bem e não com o jogo. É isso que as pessoas fazem em uma situação como a que eu descrevi agora. Quer dizer, o líder caótico, ele acaba fazendo com que as pessoas se preocupem muito mais com ele do que o propósito, do que com os propósitos da empresa, do departamento e das tarefas. Isso mata a inteligência da organização. Agora, chegamos a um teste real de maturidade executiva. O que fazer quando a desordem vem de cima? Porque é fácil falar de liderança quando você é o topo. Mais difícil é quando você está no meio da estrutura. Quando há alguém acima de você, gerando ruído, ambiguidade, pressão errática e decisões mal calibradas. Nessa hora, existe uma tentação muito comum: replicar a desordem para baixo. Receber ambiguidade, transmitir ambiguidade. Receber ansiedade, transmitir ansiedade. Receber pressão difusa e espalhar pressão difusa. Mas é exatamente isso que um executivo maduro não deve fazer. Se você não encontra ordem suficiente acima, a sua tarefa é produzir ordem abaixo. Traduzir ambiguidade em prioridade. Transformar pressão em sequência. Converter urgência difusa em plano. Separar o que é importante do que é apenas barulho. Criar clareza para a equipe, mesmo quando o ambiente acima está confuso. Isso exige coragem. E muitas vezes exige, sim, gerenciar o próprio chefe. Não de maneira manipuladora, não de forma teatral, mas com maturidade. É preciso alinhar entendimento, pedir critério, explicitar trade-offs, trazer a conversa de volta aos fatos, mostrar consequências, esclarecer impactos sobre prazos, entregas, time, caixa, cliente e reputação. Muita gente acha que isso é insubordinação. Não é. Insubordinação é sabotar, confrontar por vaidade, deslegitimar autoridade ou romper a cadeia de comando por ego, mas orientar, esclarecer, enquadrar a conversa nos fatos e mostrar o custo real de um comportamento desordenado não é insubordinação, é maturidade executiva. Aliás, um dos grandes erros do mundo corporativo é imaginar que formar líderes significa apenas desenvolver quem está abaixo. Não. Dentro do que sua posição, sua cultura organizacional e sua coragem permitirem, você também precisa, às vezes, ajudar quem está acima a enxergar as consequências da própria comunicação e do próprio comportamento. Não espere sucesso garantido nisso. Espere, ao menos, ser capaz de colocar a realidade sobre a mesa. Às vezes, desperta a consciência. Às vezes não. Mas, ainda assim, é melhor do que participar silenciosamente da deterioração. Existe uma conversa que muita empresa evita porque ela é desconfortável. E não tenha dúvida que tudo isso que nós estamos falando dos líderes também acontece nos níveis mais baixos e nos níveis operacionais. Entretanto, a crise não tolera ilusão. Em momentos difíceis, alguns perfis deixam de ser viáveis em todos os níveis. O resistente crônico, o sabotador passivo, o desalinhado persistente, o talento cujo ego está acima da empresa, a pessoa que só performa em ambiente confortável, o profissional que sabe se vender muito bem, mas não sustenta a entrega quando o cenário aperta. Em tempos de bonança, esses perfis já custam caro. Em crise, custam o dobro. Porque drenam energia, contaminam o ambiente, aumentam a fricção, desorganizam decisões, enfraquecem os bons profissionais e fazem a empresa pagar o preço da covardia gerencial. Aqui,
É importante fazer um esclarecimento. Não se trata de defender cortes indiscriminados, não se trata de transformar dificuldade em crueldade. Não se trata de substituir discernimento por brutalidade. Trata-se de honestidade organizacional. Se a empresa está em um momento crítico, manter perfis que atrapalham sistematicamente a preservação do negócio é uma forma de deslealdade com quem realmente sustenta a operação, atende clientes, protege caixa, suporta pressão e se responsabiliza pelo coletivo. Há profissionais que, em momento difícil, crescem, assumem responsabilidade, ajudam mais, cooperam mais, ficam mais sóbrios, mais maduros. E há outros que, diante da pressão, se tornam ainda mais políticos, mais sensíveis, mais vaidosos, mais tóxicos e mais improdutivos. Liderar é saber distinguir essas coisas. Existe uma frase muito simples e muito poderosa atribuída a um ex-CEO da Lego que diz o seguinte: só há 2 erros possíveis: não pedir ajuda e não ajudar. Essa frase é de uma profundidade extraordinária. Gosto muito dessa frase. Porque em crise, organizações saudáveis aumentam cooperação. Já as organizações frágeis aumentam política interna. Quando a empresa está realmente madura, as áreas não entram em competição infantil para provar quem estava certo. Elas cooperam para proteger o que precisa ser protegido. Quando a empresa está doente, acontece o contrário. As pessoas escondem informações, retêm apoio, protegem território, fazem cálculo político, escolhem culpados, montam narrativas defensivas. E isso é sinal de decadência. Em tempos de pressão, pedir ajuda não é sinal de fraqueza e ajudar não é favor, é dever. O líder sério entende isso e cria um ambiente onde isso é possível. Crises são processos de seleção. Em águas calmas, quase todos parecem bons, quase todos parecem seguros, quase todos parecem inteligentes, quase todos parecem estratégicos. Mas o mar revolto revela muito rapidamente a diferença entre aparência e substância. É na pressão que aparecem os executivos que mantêm a calma, os que decidem com velocidade, mas sem afobação. Os que mudam quando necessário, mas não mudam por medo. Os que sustentam direção, os que não terceirizam responsabilidade, os que oferecem clareza quando o ambiente oferece ruído. Esses são os líderes que conduzem empresas a águas mais seguras. Os demais, em geral, apenas reagem. E reagir sem ordenar é uma das formas mais rápidas de destruir valor. Talvez este seja, de fato, um grande teste para uma geração inteira de executivos, porque liderança não é intensidade, não é volume, não é onipresença, não é microgerenciamento, não é falar mais alto, não é pressionar mais gente, não é fazer a empresa girar em torno do próprio estado emocional. Liderança é ordem sob pressão. Tempos difíceis não apenas expõem profissionais, eles formam profissionais. Os fracos pedem conforto, os vaidosos pedem palco, os imaturos pedem aplauso, os líderes classe internacional pedem responsabilidade. E assumem essa responsabilidade. No fim das contas, empresas não quebram apenas por falta de estratégia. Muitas quebram por falta de ordem nas emoções, falta de ordem nos pensamentos, falta de ordem nas palavras, falta de ordem no comportamento, falta de ordem nas prioridades, falta de ordem nos critérios, falta de ordem na coragem de fazer o que precisa ser feito. Quando a noite avança, a empresa precisa de alguém que funcione como referência de lucidez. Alguém para quem as pessoas possam olhar e entender. É por aqui. Isso importa, isso não importa. Agora fazemos assim, depois faremos aquilo. Este é o risco, este é o critério, este é o preço, esta é a responsabilidade. Esse é o papel da liderança. Não produzir espetáculo, produzir direção. Não produzir ansiedade, produzir ordem. Não produzir medo, produzir clareza, discernimento e coragem. E talvez essa seja a pergunta mais importante deste momento. Quando a pressão aumenta, você espalha a confusão ou produz ordem? Se esse episódio faz sentido para você, compartilhe com outro executivo, gestor ou líder que precise refletir sobre isso.
E agora eu vou entrar na conversa controversa, e para você que está olhando esse nosso podcast pela primeira vez, é a sessão do nosso podcast em que nós falamos sobre os temas mais polêmicos e nós preferimos deixar reservado apenas para os nossos assinantes. Aqui embaixo tem um link para você se inscrever, para acompanhar não apenas a conversa controversa deste episódio, mas de todos os outros 150 episódios anteriores. Você é muito bem-vindo. Então, para você que fica por aqui, meu muito obrigado pela sua audiência, reflita nessas palavras e, é claro, semana que vem, 19h30, mais um episódio do podcast do canal O Executivo. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço a todos e vamos em frente. E agora, na conversa controversa, eu começo justamente procurando responder a seguinte pergunta: ser desordenado é uma forma de exercer poder? Então vamos lá.